Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Como vocês estão? Meu nome é Neura Sim, mas como sempre você pode me chamar de Neura e hoje nós vamos falar sobre um filme muito pedido por vocês. Foi mais pedido ainda quando eu fiz semana passada o vídeo do filme da Jennifer Lopez, o Casamento dos Meus Sonhos. O nome desse filme é Vestida pra Casar. E eu entendo porque as indicações aumentaram, porque os filmes eles têm muitos paralelos. A melhor amiga das duas protagonistas fazem meio que o mesmo personagem, quer dizer, a mesma atriz fazendo o mesmo personagem. Só que nesse filme, no Vestida pra Casar, ela é um pouco mais maldosa, assim. Mas fora isso, é a mesma coisa. E se tem uma coisa que esses filmes têm, é uma propaganda enganosa no nome, né? Porque o outro era o Casamento dos Meus Sonhos, e a Jennifer Lopez não casa no casamento. E nesse é Vestida pra Casar, e ela passa o filme inteiro vestida de madrinha, e não pra casar. Ela só se casa no final. Mas mesmo esses filmes sendo muito parecidos em muitos sentidos diferentes, eles têm lições de vida diferentes. No da Jennifer Lopez, eu falei sobre como ser uma boa prestadora de serviço, um bom funcionário, um bom empresário. E nesse a gente vai falar sobre assumir os seus BOs, sobre entender quando a culpa é sua, quando o problema é seu e não do resto do mundo, mesmo que pareça. E eu também vou colocar o meu chapéu de alumínio aqui para explanar uma teoria de que esse filme, na verdade, é um grande comercial, mas é baseado em nada, só nas vozes da minha cabeça. Já vou entender melhor conforme eu for falando do filme. O filme começa com a nossa Jane, a protagonista, pequenininha num casamento. E é o primeiro casamento que ela vai. O pai, a irmã e ela, logo depois da mãe dela falecer. E ela fala na narração que foi nesse casamento que ela encontrou o sentido da vida dela. Por quê? Primeiro que o pai dela é um inútil. Ele tá em luto por causa do falecimento da mulher e isso faz ele se tornar um homem completamente incapaz de fazer qualquer coisa. Ele não consegue levar a filha no banheiro. Então a Jane tem que assumir o papel de cuidadora da Tessa, eu acho que é Tessa, porque o pai não consegue nem sair da linha de conforto e levar essa criança no banheiro. E acontecem 300 BOs por consequência do fato de ele ser um isentão na vida e ele não paga por nada. Quem sofre é só as filhas. Ele tá lá fingindo de paizão, assim, dei aqui, ó. Mas tá, ela vai levar a irmã no banheiro, já que o pai não tem a capacidade de pensar o que eu faço. Talvez ele nunca tenha levado as filhas no banheiro antes da mãe delas falecer. E ela encontra a noiva em desespero, porque o vestido da noiva rasgou no meio. Tanto assim, o rasgo, assim, enorme. E a noiva tá desesperada, e a Tessa, com os seus 8 anos de idade, ela pega uma fitinha que ela amarrou no cabelo da irmã e faz um super trançado no vestido. Assim, como ela fez esse trançado, como ela perfurou 7 camadas de pano e um corpete todo estruturado pra amarrar aquela fita, não mostra. Só mostram que ela conseguiu, com o poder da força de vontade, amarrar uma fita de cetim dessa grossura e juntar a parte de cima com a parte de baixo do vestido e salvar o casamento. Daí a noiva fica tão feliz que a menininha ajudou, que ela fala, você não quer levar o meu véuzinho até padre? E daí ela fala, foi nesse momento que eu me senti completa, foi nesse momento que eu vi que eu poderia ser útil no melhor dia da vida das minhas amigas. Mas na verdade não é isso que aconteceu, né? O que aconteceu foi que o pai dela colocou a responsabilidade dela, por ela ser menina, de cuidar de uma criança, ela tendo 8 anos. Quando ela se sentiu feliz e faceira e completa, ela entendeu uma coisa muito perigosa, que quando você é útil, você é importante. A partir daquele casamento, ela criou 2 fixações na cabeça dela. Uma necessidade crônica de agradar todo mundo e não dizer não pra ninguém nunca, e uma fixação preocupante por casamento, sobretudo de ser a madrinha do casamento. A ideia dela estar no controle no casamento da amiga, ajudar elas, fazer tudo o que elas querem para no final ela receber um agradecimento e se sentir completa. Tem muitas coisas que eu não esperava quando eu fiz esse canal, mas 2 delas mais importantes, a primeira era incesto, que a gente instaurou o sino até por causa disso. O segundo era a dica que eu dei no filme Encanto, essa dica aqui, ó. Então já vem nossa primeira lição de traumas. Cuidado com o que você fala para as crianças. Cuidado com o que você fala para as crianças, porque vai que isso vira uma lição de vida para elas inteira. Criança é tudo aleatória, você fala um negócio achando que é brincadeira, ela fala, é sério isso? Que realmente o tanto de cagada que acontece na vida do adulto porque a gente ouviu uma coisa quando era pequena e levou a sério demais. E esse momento foi um evento canônico na vida dela, porque a partir daquele momento ela vai instaurar uma cara de congestão estomacal, uma cara de que tá sempre com nojo, uma cara de que ela tá sempre desconfortável com qualquer situação da vida. Ela tá o filme inteiro assim. Como se tudo fosse dar errado o tempo todo e ela é a única pessoa que pode salvar o mundo inteiro de todos os BOs e ela sente o peso dessa responsabilidade. Então daí corta pra ela adulto o que ela tá fazendo. Ela tá provando o vestido de casamento. Só que esse vestido de casamento é de uma das cerimônias de casamento que ela vai, que ela é a dama de honra / organizadora geral / quase cerimonial. E ela tem o mesmo tamanho da noiva, então ela tá provando o vestido pra fazer os ajustes e levar pro casamento da noiva. E daí no caminho ela encontra a melhor amiga, que é a melhor amiga do filme da Jennifer Lopez também. Só que nesse filme
as duas têm uma relação extremamente desconfortável. Eu nunca vejo elas não tendo uma comunicação que não seja tóxica entre uma outra. Tipo, é sempre com uma alfinetadinha, sabe? E aparentemente elas são melhores amigas. Então ela chega pra encontrar a melhor amiga, que também vai ser madrinha desse casamento, olha pra melhor amiga e fala: nossa, esse teu cabelo tá ruim, hein? Deixa eu arrumar. A próxima vez que mostra elas conversando, é ela na mesa, depois do casamento, e a melhor amiga tá falando: qual padrinho você vai escolher? Eu gostei daquele ali. E a Jane olha pra ela e fala: será que você tem como não ser Kenga só uma noite? Você não consegue segurar essa calcinha no meio da perna só uma noite? E no filme inteiro é tudo sempre voadoras passivo-agressivas entre elas. Beleza, ela chegou no casamento com um vestido de madrinha horrível, inclusive essa é minha roupa. Eu estou usando um vestido de madrinha de gosto duvidoso. Ela chega no casamento e a gente tem um momento sessão da tarde, um momento trapalhões, um momento zorra total, que ela decide ser madrinha de um casamento convencional e ser madrinha de um casamento judaico-indiano, onde o noivo ele é indiano, a noiva é judia e o casamento está sendo feito com as duas pessoas, que ela também é madrinha de casamento, então ela fica a noite inteira indo de uma festa para outra festa. Ela contrata um taxista e fala: eu vou te dar $300 para a noite inteira. Você só não pode ficar olhando para trás, porque cada vez que você olha para trás eu desconto $20, e você vai ficar nisso de ir para um lado e para o outro. E ela faz isso a noite inteira. Ela vai pro casamento judaico-indiano, volta pro casamento tradicional, vai e volta a noite inteira. E ela faz meio que tudo isso para que no final do casamento eles falem: nossa, eu quero agradecer a nossa dama de honra, a Jane, fez tudo por isso. Aí todo mundo bate palma pra ela, fica tipo: obrigada. Quem vê essa movimentação da Jane indo de um lado pro outro é um comentarista de casamentos chamado Kevin. E ele acha interessante o fato dessa mulher tá indo de um casamento pro outro. E daí, quando ela chega no casamento que o Kevin está fazendo a coluna de jornal dele, ela vai tentar pegar o buquê e acaba sendo empurrada e cai no chão e desmaia. E daí o Kevin vai lá falar com ela. E eles têm uma conversa extremamente atrituosa, assim, os dois, é uma voadora em cima do outro. Ele se oferece pra ir com ela de táxi até a casa dela, já que ela tá desmaiando, ela tá quase com uma contusão. E essa conversa no táxi é insuportável. Tipo, ela com aquela cara de ai, como todo mundo é chato, como todo mundo me incomoda, como todo mundo me atrapalha, e ao mesmo tempo eu tenho que salvar todo mundo, sabe? Essa é a cara dela. E ele é um comentarista de casamentos de jornal que odeia casamentos. Então ele começa a falar, tipo: ai, eu não sei como é que você aguentou 2 casamentos, uma cerimônia tão fútil, uma coisa tão falsa. Daí ela fala: nossa, eu não acredito que você não gosta de casamento. Eles têm essa discussão do tipo: casamento é a coisa mais mágica e especial da vida. Ele fala: não é não. Casamento é capitalismo, casamento é consumismo, casamento é uma ilusão que não dá certo. E daí, depois que os dois têm essa péssima discussão, do nada, ela vai embora e ela esquece a agenda dela no táxi. Essa agenda tem tudo que ela precisa pra vida dela. Todos os 7.000 casamentos que ela vai comparecer, as datas de prova de bolo, as datas de ir visitar loja de vestido de casamento, tem tudo lá. E ele começa a ver e ele pensa: que interessante. E o Kevin, nesse filme, ele é mais um membro do clube Esse Homem Seria Preso Se Ele Não Fosse Bonito. Porque tudo que ele faz até agora são atos de stalker, de uma pessoa problemática, de uma pessoa sem escrúpulos e sem sentimentos. Mas como ele é bonito e ele tem um sorrisão, a gente passa pano. Porque tudo que ele faz é assustador. Ele pega a agenda dela, leva pro jornal. Em coisas importantes sobre esse universo paralelo que nesse filme. No universo paralelo de Nova York desse filme, as pessoas amam casamentos e elas amam ler colunas sobre casamentos de pessoas desconhecidas. Nesse jornal específico, essa é a coluna mais famosa do jornal inteiro. É da onde vem os anunciantes. Então, aparentemente, nesse Nova York do filme, todo mundo acorda no domingo de manhã e fala: nossa, vamos ler o que esse jornalista em específico fala sobre o casamento dessas pessoas que ninguém conhece. E ele é meio que a estrela, assim, do jornal que ele trabalha. E, aparentemente, o Kevin fez faculdade no mesmo lugar que a Andy, do filme Como Perder um Homem em 10 Dias. Porque não sei se vocês lembram, temos review. A Andy é uma jornalista que fez entrevista numa revista de estilo e lifestyle focada no público feminino, mas tem o sonho gigantesco de falar sobre os conflitos internos do Cazaquistão na revista de moda e estilo, e maquiagem e fitness. Mesmo não fazendo o menor sentido, já que ela sempre soube que era uma revista sobre moda, lifestyle, fitness. E ela mesmo assim é frustrada porque ela quer escrever sobre a seca do Iêmen, sabe? Um negócio assim que você fica: por que você tá aqui? Então, que
Kevin é a mesma coisa. Ele é um jornalista que odeia casamentos, mas ele escreve muito bem a coluna de casamentos e por isso ele trabalha lá. Tanto a Andy como o Kevin, eles têm um ódio profundo em ver a revista ou o jornal que eles escolheram dando resultado. Mas as ideias do Kevin são ainda piores. Por quê? Porque ele escreve a coluna de casamentos, né, sobre o que aconteceu em cada casamento, ele visita o casamento, escreve sobre o casamento. Ele primeiro propôs uma matéria sobre o valor dos preços de bolo de casamento, que são muito, muito mais caros que os bolos de casamento para outros eventos. Só que o que eu acho que ele deveria saber, é importante para ele saber, é que a coluna de casamentos é patrocinada pelos anúncios de fornecedores de casamento. Como é que você faz uma matéria falando que o bolo tá muito caro? Não faz sentido. Ele também quer falar sobre a exploração dos trabalhadores nas fábricas de tecido de renda para casamentos. Novamente, porque não faz sentido. E daí a editora-chefe fala, então, você escreve a coluna de casamentos na seção de estilo, que é a mais famosa, e é por isso que a gente contratou. Não faria sentido falar mal daquilo que paga o jornal, basicamente. Ela fala que é isso, o jornal é basicamente pago pelos anúncios da coluna de casamentos. É realmente um lugar muito apaixonado por casamentos. E realmente não faz sentido. E ele chega falando, não, eu tenho uma ideia muito melhor. Me escuta. E daí ele chega com a agenda da desconhecida aberta, falando, olha essa agenda dessa desconhecida. Ela já foi em 7 casamentos esse ano. E ela fala, tá, e daí? Ele fala, então, eu quero fazer uma matéria de como a indústria do casamento deixou de ser um evento significativo e se tornou uma grande produção em massa de eventos feitos para capitalismo. É tudo ruim agora. E ela é a maior vítima disso, já que ela foi em 7 casamentos nesse ano e tem muitos mais pra ela ir. Daí a editora-chefe fala, você não escutou o que eu falei, meu bem? A gente precisa do dinheiro dos anunciantes, a gente não pode falar mal dos anunciantes na sessão dos anunciantes. E daí fala, então tá, então eu vou me demitir. E daí ela fala, não se demite, faz a matéria, a gente vê o que faz. Aí fala, top, eu vou fazer essa matéria usando tudo que eu peguei escondido dessa mulher desconhecida, porque eu tenho certeza que ela é uma péssima pessoa e eu vou acabar com a vida dela. Enquanto o Kevin tá lá revelando seu plano maléfico pra chefe dele, a Jane chega no trabalho dela. A primeira pessoa que ela encontra é uma recepcionista que é péssima. Ela pergunta várias coisas pra recepcionista. A recepcionista não fez, não sabe quem fez, não quer fazer, não tá com vontade de levantar, e ela fala, tá bom então. Porque novamente ela odeia dizer não pra todo mundo, inclusive pras pessoas que teriam que responder a ela. Afinal, ela é assistente do chefe. E o chefe dela é o homem mais padrão da história do padrão. O cara é praticamente um NPC, ele não tem um fiapo de personalidade. Ele é basicamente o sonho de expectativas de uma pessoa iludida. Que é o caso da Jane. E ela é completamente apaixonada por ele. Ele é educado e cordial o bastante para que ela consiga se iludir, mas não o bastante para ela achar que ela tem chance com ele. E esse homem, ele é perfeito para uma pessoa como ela, que tem todas essas necessidades de aprovação, essas necessidades de se sentir útil, porque o plano dela é ser tão incrivelmente boa funcionária que ele vai olhar para ela e falar, nossa, você daria uma boa esposa, venha casar comigo. Então ela se desdobra em 18. Ela faz várias coisas que ele não pediu. Tipo, ele chega para trabalhar, ela já comprou um café da manhã pra ele. Ela faz tudo por ele, ela basicamente cuida da empresa no lugar dele, e ele é muito educado falando obrigada por fazer o seu trabalho e tal, e toda vez que ele fala alguma coisa, ela fica tipo, também te amo. Ela tá lá achando que um dia ela vai conseguir ser auxiliador o bastante a ponto de ele se apaixonar. Então é tipo cracudo e craque, assim. Ela precisa de alguém pra se provar o tempo todo, e ele é muito feliz recebendo as provas dela. Dá certinho. Daí naquele mesmo dia é a festa de noivado da recepcionista. E quem é a dama de honra? Jane. Eu não sei como ela se enfiou nisso, porque ela nem gosta da recepcionista, mas hoje é a festa de noivado que ela mesma organizou. E no mesmo dia, a irmã mais nova dela vai chegar de Itália, eu acho, pra visitar a família, visitar o pai e tal. Só que assim, esse filme, ele conseguiu criar a pior personagem da história com a irmã dela, a Tess. A irmã dela é uma criatura insuportável. Ela é egocêntrica, narcisista, metida, chata, burra, adora passar por cima dos outros, adora se aproveitar de todo mundo, não escuta o que ninguém tá falando, age como se fosse uma criança mimada. Gente, ela é insuportável. Eu odeio ela. Mas como a Jenny tem esse senso de querer agradar todo mundo, de meio que de mãe da irmã, ela passa pano pra tudo e continua fazendo tudo que a irmã quer. No noivado, o chefe da Tessa é um pouco mais simpático. Pergunta se elas não querem beber alguma coisa, ela é a melhor amiga. E naquele dia aconteceu um outro
outro evento. Espero que você esteja me acompanhando. Ela recebeu flores sem dizer de quem eram as flores. E ela imaginou, foi meu chefe. E daí acontece que ela conversa com o que tem filme, que os dois estão falando coisas completamente diferentes com as mesmas palavras, sabe? Então ela acha que ele tá falando das flores que ele mandou pra ela, e ele fala sobre as roupas que ele deixou em cima da mesa pra ela mandar lavar na lavanderia. Então ela acha que ele, no final, ele realmente ama ela, ele só guardou esse segredo por muito tempo, e que eles vão conversar agora e que ele vai se declarar pra ela. Mas quem que chega na hora? A irmã dela. A irmã dela chega na hora e ela se olha pro chefe dela, e o chefe olha pra ela, e os dois se apaixonam imediatamente. E um parênteses estranho, gente, a roupa que eles escolheram pra Jane nessa festa de noivado parece um sling de amamentação. É uma das roupas mais tristes que eu já vi na minha vida. Ai, Neura, é 2008. Não, em 2008 eu tava lá em 2008. A gente não usava aquele tipo de roupa. Gente, que roupinha broxante que ela vestiu. Enquanto isso, a irmã dela tá toda fabulosa, vestida de amarelo, vestido de paetê bem curtinho. E naquele momento, a Jane olha e vê os dois se apaixonando e ela sai por um minuto e ela tem um acesso de raiva. E é aí que vem uma informação muito importante sobre a Jane. Porque ela sai sorrindo, assim, falando, conversem. E vai lá pra fora e ela grita, ela chora, ela xinga, ela faz um monte de coisa. Por quê? Tudo que ela faz pros outros não é da bondade do coração dela. Não é porque ela é uma boa irmã mais velha, porque ela ama todas as 1000 amigas que ela tem que casaram. Não, ela faz tudo isso esperando que ela receba alguma coisa em troca. Por que isso é um problema pra ela? Primeiro que ela está com cara de sobrecarregada o tempo todo. Parece que ela não tá gostando de fazer nada que ela tá fazendo. Ela tá enfurecida o filme todo. Segundo, ela fala na narração que o objetivo dela, sendo madrinha desse monte de gente, é que quando for o casamento dela, ela vai ter alguém pra fazer o que ela fez pelos outros. Ela tem um profundo ressentimento da irmã, mas ela deixou a irmã dela ser mimadinha daquele jeito junto com o pai inútil dela. Ela só faz tudo o que ela faz pelo chefe dela porque ela imagina que em algum momento ele vai ver como ela é especial e vai se apaixonar por ela. Nada que ela faz é tipo, nossa, eu gosto dessas pessoas, eu quero fazer o bem pra ela. Não, é tipo, eu vou fazer isso pra você e você vai me pagar depois. Então ela vai acumulando um sentimento de injustiça perante o mundo, que ela faz tudo certinho, ela faz tudo por todo mundo e ninguém faz nada por ela, que vai desgraçar a cabeça dela no filme inteiro. O B.O. é que ela nunca falou nada pro chefe dela. Ela nunca nem deu um abraço mais diferente, ela não fez um piscadinha. Ela espera que o chefe dela leia a mente dela. O chefe dela chamou ela pra ser assistente. Ela faz o trabalho de assistência. E ela espera que o chefe dela pense, mulher da minha vida. E não, essa é realmente uma boa funcionária. Ela se desdobra em 18 para os casamentos. Porque ela ama todo mundo de coração? Não, porque ela não sabe dizer não, porque ela tem medo de, se ela deixar de ser útil para os outros, ela não vai ser amada ou aceita. E porque ela espera que tudo isso volte em troca. Então, ao invés de falar pra irmã, pelo menos, tipo, olha, eu sou meio que apaixonado pelo meu chefe. Não, ela vai para um canto e grita, e chora, e se revolta, e liberta um pouco de toda a repressão que ela tem, que ela criou pra ela mesma, e volta como se nada tivesse acontecido. O que é tipo treva, dor e sofrimento. Então ela espera que o chefe dela ame ela sem saber que ela tá interessada, ela espere que a irmã seja agradecida por uma coisa que a irmã nunca pediu pra fazer. Ela espere que a irmã respeite os sentimentos que ela tem pelo chefe que a irmã nunca soube. Ela tá extremamente raivosa e sobrecarregada porque ela tem feito várias coisas voluntariamente para pessoas que não obrigaram ela a fazer nada e esperando um grande pagamento em troca, pagamento esse que ela não fala pra ninguém. Quem aparece no meio desse grande confusão de festa de noivado? O Kevin. O Kevin chega pra entregar a agenda dela. Na verdade, é uma desculpa pra continuar falando com ela sobre isso, pra poder fazer a tal da matéria. Só que ela tá com ódio no coração, ele chama ela pra tomar alguma coisa, ela não aceita e vai embora. E foi ele que mandou as flores pra ela. Então ela está duplamente com ódio. Um ódio que faz sentido, já que ele odeia casamentos e odeia tudo e é bem arrogante. E um ódio secreto, que é pelo fato das flores terem engolido ela. E essa parte ele não sabe, que as flores meio que causaram a desgraça da cabeça dela. Ela vai embora e ela fica acordada até a irmã dela chegar, em puro desespero. Mas como ela faz isso? Por dentro. A irmã dela chega e ela pergunta como foi, e a irmã dela tá super encantada com o chefe, falando que eles dormiram juntos, que foi ótimo, e queria saber mais sobre o chefe. A bendita da Jenny, em vez de ficar quieta e falar não sei nada, ela decide contar tudo pra irmã. Tudo que ela sabe sobre o chefe. E a irmã, que não precisava ser tão maldosa, pega todas as informações que ela deu e cria uma personalidade inteiramente do zero pra conquistar o chefe dela. Ela mente que não come carne, que gosta da natureza, que gosta de subir montanha, que ela gosta de animais. Ela mente muito. E a Jane, ao invés de falar alguma coisa, ela só faz o quê? Continua acrescentando radicais livres pro
pro futuro câncer que ela vai ter. Porque ela só vai guardando, ela vai reprimindo, ela vai reprimindo, ela vai reprimindo. E a irmã dela tá indo até no trabalho da Jenny pra flertar com o chefe dela. Tipo, os dois se encontraram, estão apaixonados, ele está sobretudo apaixonado porque é uma mulher linda e maravilhosa que gosta de tudo que ele gosta. E você consegue ver em tempo real a Jenny desenvolvendo uma úlcera. Você vê a cara dela de... ela vai fazer um trabalho reclamando na cabeça dela, pensando como o mundo é injusto, como ninguém ajuda ela, como ela só queria esse homem, e esse homem não quer ela porque ele não sabe. Ele realmente não tem a menor ideia. E a irmã também não sabe. Os dois não sabem, mas a culpa é deles. E enquanto a Jenny tá passando todo o ódio do mundo, ela vai abrir a agenda dela e descobre o quê? Que o Kevin, primeiro, ele rasgou uma semana inteira da agenda dela. Segundo, ele escreveu o nome dele com caneta em vários outros dias que ela tinha coisas marcadas pra que eles saíssem juntos, como uma pessoa sã e normal. E daí ela liga pra ele, bravo, e ele fala, vamos tomar uma coisa. Daí ela fala, para de ser estranho. Ele fala, não vou parar de ser estranho enquanto a gente não sair pra beber alguma coisa. Você arrancou uma semana da minha agenda. Ele fala, pois é, você precisa aprender a parar de ter tanto controle na vida. Gente, se um homem desse fizesse isso comigo, ele ia comer o papel da agenda. Como assim você rasga uma semana da minha agenda? Como assim você lê a agenda inteira e escreve teu nome em cima dela? Ah, Kevin. O Kevin daria um ótimo par com a irmã dela, a Tessa. Os dois podem juntinhos fazer colonização no inferno. Porque, gente do céu, que pessoinhas péssimas. Daí nós temos uma longa montagem da Jane implodindo de desespero enquanto o chefe dela, o George, o nome dele é George, ele faz tudo o que ela sempre sonhou que fizesse com ela, só com a irmã. Ele entrega 200 mil flores pra ela. Ela chega em casa de noite, os dois estão se pegando no sofá dela, sai de vela com os dois o tempo todo, sabendo que a menina mentiu horrores. Horrores. Ó. Tudo que existe, ela mentiu. E ela tá guardando toda essa raiva pra ela, ao invés de falar pra todo mundo. Ela tá revoltadíssima. E daí um dia no trabalho, ela arruma a gravata do chefe dela e escolhe um modelo melhor pra quê? Ela não sabe, mas está escolhendo a gravata que ele vai pedir a irmã dela em casamento. Quando ele vai fazer o pedido, ele esquece a carteira, ela vai atrás dele. E quando ela abre a porta, ela vê uma faixa caindo dizendo, você quer se casar comigo? E violino, e todo mundo, e ela entra, ela fica paralisada. E o chefe dela fala, não, gente, não é ela não. Doeu em mim aqui, você não é ela não, pode guardar de novo. E a irmã chega atrás e ela vê a irmã sendo pedida em casamento pelo homem que ela acha que é o homem da vida dela. Gente, que desespero. Nossa, tá bom que falta comunicação, né? Mas, gente do céu. E daí ela não tem com quem falar. Não tem pra quem falar nada. E ela liga pro Kevin pra poder xingar sobre isso. E o Kevin acha que ela só tá assim porque a irmã mais nova vai casar primeiro. Ele presume várias coisas, afinal ele acha que ela é uma mulher doida. E ela fala que não, porque o casamento vai ser todo responsabilidade dela, porque a irmã dela não sabe ser responsável por nada. Na verdade, a irmã dela nunca aprendeu a ser responsável por nada, porque a Jane sempre cuidou dela e não deixou ela fazer nada. E daí ele fala, você precisa aprender a dizer não. Dela, não posso dizer não pro casamento da minha irmã. Daí ele fala, você precisa, afinal você não quer fazer nada no casamento. Ela fala, mas como é que eu vou fazer? Minha irmãzinha, sabe? E também tem aquilo de ela gostar das pessoas terem uma certa dependência por ela, sabe? Porque enquanto existe essa dependência, ela é importante e ela não vai ser excluída da vida de ninguém. Então ela gosta de alimentar um pouco essa incompetência das pessoas que estão em volta dela. Ela gosta do chefe dela deixar tudo na mão dela. Ela gosta disso também, sabe? Porque isso é confortável para ela. Ela está no controle de tudo e as pessoas precisam dela. E isso deixa ela muito confortável. Tessa aceita o pedido de casamento do George e eles vão contar pro pai dela. O pai dela que trata muito diferente a irmã mais nova da mais velha, tipo, muito diferente. E quando ele sabe do casamento, ele pega o vestido da falecida mãe e entrega pra Tessa. Detalhe importante, a Tessa falou que o vestido era horrível pra irmã dela antes. Ela odeia aquele vestido. Mas quando ela tá na frente, todo mundo vai falar, ai meu Deus, pai, é o melhor sonho da minha vida. E você vê a cara de puro desespero da Jane, vendo que os sonhos dela estão acabados. Porque ela sempre sonhou em casar com o vestido da mãe dela no lugar onde os pais dela se casaram. E agora o vestido vai primeiro pra irmã. E ela tá tipo, você vê que morreu alguma coisa nela quando isso aconteceu, sabe? Você vê ela assim, ela tá quase convulsionando de desespero. Mas ela não fala nada. E daí, não se dando por vencida, a irmã dela, além de pegar o vestido que ela acha feio, mas ela pega o vestido porque ela pode, ela também decide fazer o casamento aonde os pais dela se casaram. Então ela basicamente rouba todo o casamento da irmã, inclusive com o noivo. Então, vestida pra casar não é o melhor. Seria Meu Casamento dos Sonhos, um nome muito melhor. Mas tá. Dá pra ver que a Jane tá completamente desconcertada com isso e a irmã fala, eu sei que era o seu sonho casar com o vestido da mãe e eu sei que era o seu sonho casar onde eles se casaram. E daí a Jane fala, não, se você tá feliz, eu tô feliz. Ela fala, ótimo, então vamos continuar. Tipo, ela sabe que a irmã dela tem esse sonho, mas ela não se importa. Ela realmente é uma péssima pessoa. Péssima. Ela foi educada pra ser assim? Sim, mas ela é uma adulta, ela poderia mudar, né? Mas não muda. Não muda. Nossa, que pessoa insuportável. E a Jane, não se dando por vencida em se odiar, ela pega todos os fornecedores que ela
ela acumulou nesse período de 1000 casamentos que ela foi madrinha e leva a irmã para todos os fornecedores bons dela. E ela negocia com todo mundo. Mesmo a irmã nunca tendo pedido nada disso, mas ela faz isso. Ela se sente na obrigação mesmo, não sendo obrigação dela. Enquanto eles estão lá provando o bolo de casamento, tem um detalhe importante que aparece no começo do filme. A Jane é apaixonada pelas coisas que o Kevin escreve na coluna de casamentos. Ela recorta as colunas para guardar num lugar específico. Esse é o nível. Só que ela não sabe que o Kevin é o Kevin que escreve na coluna. O Kevin se convida para escrever sobre o casamento dos dois só para poder saber mais sobre a história e fazer a matéria sobre a indústria do casamento capitalista. E primeiro que a Jane fica brava porque até isso vai ter no casamento da irmã, até o colunista que ela ama. E segundo porque o colunista, na verdade, é o Kevin, ele odeia casamentos, ele só sabe escrever bem. Isso deixa ela enfurecida, com motivo, que ele é um psicopata. Depois que ela descobre que o colunista, na verdade, é um falsão, faz tudo só pelo dinheiro e que sabe as palavras certas para conquistar as iludidas, ela vai para casa, brava, frustrada e triste, e quem aparece lá? Kevin, psicopata, falando que precisa fazer umas perguntas sobre a noiva, já que ela é a dama de honra. E ele descobre, sala assim, tem um armário na sala para todo mundo ver com todos os vestidos de madrinha dela. E ele fica, uau, o que é isso? E eu não sei por quê, já que o jornalista adulterou a agenda dela, rasurou a agenda dela, mentiu quem ele era, mentiu tudo até agora, mas ele pergunta sobre os vestidos de madrinha, ela decide falar a história de cada vestido e mostrar todos pra ele. Ela decide vestir 27 vestidos de madrinha diferentes pra mostrar pra ele. E ele leva uma câmera e ele tira fotos de tudo. E ela não acha isso estranho, ela não acha estranho o jornalista de casamento fotografar todos os vestidos dela de madrinha. Ela só começa a se divertir com a situação. E sobre os vestidos de madrinha, eu não sei se ela encontrou todo esse monte de amiga próxima dela no bloco de humanas de uma faculdade ou na porta do CAPS, porque é muita criatividade dessas noivas. Mas assim, muita mesmo. Preocupante, muita. Uma que é um casamento submarino, a outra que é um casamento country, a outra que é um casamento gótico, daí tem o casamento no período regencial, que ela falou que foi em 3 casamentos no período regencial. Tem uma série de vestidos medonhos que vieram dos anos 80, mas esse filme é de 2008, e ela conta como ela não consegue jogar fora nenhum dos vestidos porque ela teve momentos felizes com ele. E o Kevin, que é uma pessoa suspeita, e está sendo mais suspeito ainda, ele olha pra ele e fala, mano, joga isso fora. Esses vestidos só são a prova de que as noivas escolhem vestidos horríveis para que as damas de honra fiquem feias e por associação ela fique mais bonita, a noiva. Isso, nesse filme, foi a primeira vez que eu vi esse conceito. Isso não é uma coisa de Brasil, né? Vocês sabem alguma coisa sobre isso? Se alguém já fez isso? Porque nos casamentos que eu fui, tipo, as noivas encorajavam as damas a serem realmente muito bonitas iguais. Nunca vi isso. Mas se você já viu, me conta nos comentários. Porque em mais filmes americanos eu vi isso delas escolherem o pior e mais feio vestido para que a madrinha fique menos bonita que a noiva. Nunca vi isso no Brasil. Se você já viu, me conte nos comentários. E ela explica novamente pro Kevin que ela só faz isso porque ela sabe que um dia todas as madrinhas vão ter que pagar em troca no casamento dela. Daí passa o dia, ela finge que é normal um cara tirar foto de todas as vezes dela com vestido e perguntar coisas específicas sobre as vezes que ela é madrinha, ela não tem nenhuma dúvida sobre isso. Ela vai visitar a irmã. A irmã já tá morando com o George, ela vai visitar a irmã. E o George, ele participa de um programa que eu só vi nos Estados Unidos também, que é um programa de irmão mais velho, que você adota uma criança para ser o irmão mais velho e levar ela pras coisas. E esse irmão mais velho se chama Pedro. A Tessa primeiro grita com ele, achando que ele não sabe inglês, e depois ela contrata a criança para ser faxineira da casa e ela parecer que é uma dona de casa pro George. Tipo, ele chega no final do dia e a casa tá toda arrumada. Pra ela parecer que é uma boa dona de casa, mas na verdade ela tá contratando uma criança para fazer o trabalho. Eles não precisavam ter feito ela tão maldosa desse jeito, porque não tem um ponto de recuperação sobre ela. No outro dia, o Kevin e a Jane estão fazendo a lista de presentes de casamento, que naquele tempo a noiva ganhava uma maquininha de código de barra e ela ia bipando os produtos que ela queria e esses produtos iam para um site. Agora é tudo online, né? E daí os dois têm mais uma discussão ótima que ele fala que ela é obcecada por casar e não estar em um casamento. Ela é obcecada pela cerimônia, o que é verdade. E ela fala que ele é uma pessoa amargurada que deve ter tido o casamento dos sonhos e alguém roubou a esposa dele. Bem específico, porém verdade também. A esposa dele traiu ele com um colega de quarto, logo depois do casamento perfeito dele. Kevin volta pro jornal e a editora leu o que ele já escreveu até agora sobre a Jane. E a editora fala, tá ótimo isso, vai acabar com a vida dela, a gente vai publicar agora. Ele fala, não,
não, porque agora ele evoluiu pra sentir pena dela. Ele fala, não, deve ter mais coisa nela, deixa eu falar mais uma semana com ela. E a editora-chefe fala, tá bom, uma semana, vai lá. E ele vai atrás da Jane pra, acho que contar a verdade pra ela sobre a matéria. Chegando lá, ela está provando os pratos de casamento com o chefe dela, já que a noiva do chefe, a irmã dela, tá arrumando o cabelo. E naquele momento, o Kevin percebe que ela é apaixonada pelo chefe, o que deixa ele enfurecido e enciumado, o que não faz o menor sentido, já que ele não tem moral nenhuma pra nada. E daí ele fica bravo, ele vai lá conversar com eles, e no final ele pede uma carona pra Jane, só que é super ensolarado onde eles estão fazendo a prova, e a carona é uma chuva desgraçada. E daí os dois começam a brigar na chuva. Ele tá agindo como se ele fosse marido dela, falando que é um absurdo isso, dela fazer tudo isso só pra irmã dela ficar feliz, quando ela na verdade é apaixonada pelo chefe, e ela, em resposta a isso, começa a dirigir que nem uma maluca na chuva. E daí ele fala, a gente vai aquaplanar. E ela fala, não vai. E eles acabam aquaplanando e o carro vai parar num gramado. Uma descida em um gramado. Já que os telefones celulares deles não têm sinal, eles vão na chuva até um bar para tentar ligar para alguém. Só que o telefone também não funciona e o Kevin decide começar a beber, ela aceita beber e o álcool faz eles terem aquele momento de a gente não tem nada em comum, a gente nem se gosta, a gente não tem os mesmos assuntos, a gente nunca conversou sobre nada profundo. Eu nem sei se eu sou traída por você, mas agora eu estou bêbada e o álcool me deixa com tesão. Então eles têm aquela tensão, sabe? Aquela tensão que vem do nada. E ela começa a perguntar sobre os casamentos que ele foi e daí começa a tocar uma música que os dois gostam. Betty and the Jets. Eu acho que é isso. E os dois começam a cantar. Mal, bem mal e medíocremente. O que acontece? Eu não sei se naquele bar aquelas pessoas nunca tiveram acesso a algum tipo de entretenimento, mas aquelas duas pessoas brancas sem ritmo cantando fizeram eles pararem tudo o que estavam fazendo para ouvir os dois fazendo um karaokê no bar. O poder deles é tão grande de entretenimento que eles sobem no bar, na mesa do bar e continuam a cantar e a dançar mal e porcamente de novo. E todo mundo no bar para pra celebrar essas duas pessoas fazendo um trabalho medíocre. Daí, depois que eles dançam, ele fala pra ela que ele não é tão cínico assim, que teve um casamento que ele chorou que nem um bebê. Isso faz ela ficar com mais tesão ainda por ele e eles se pegam no carro. Eles se conhecem biblicamente no carro. Amanhece, o guincho tá vindo, eles vão tomar café. Como eu falei, foi uma apresentação tão incrível que uma pessoa passa vendo eles tomando café e fala, vocês que cantaram juntos aquela música. Massa! E eles tipo, uau! A próxima pessoa que fala com eles é a garçonete. Garçonete fala, você é a garota. Pega o jornal, mostra o jornal pra ela. Título da matéria é sempre, sempre a dama de honra e nunca noiva. E daí tem os 27 vestidos e ele descendo o cacete nela. Ela fica horrorizada com o motivo, dá um tapa nele e vai embora. Ela chega em casa e ela descobre que a outra parte do artigo foi ele descendo o cacete na irmã dela, falando que ela é insuportável, que ela é egocêntrica, que tudo tem que girar em volta dela. Kevin chega no jornal e fala, editora-chefe, por que você publicou uma semana antes? E ela fala, por que você não manda em mim? E fique feliz que você conseguiu uma matéria gigantesca na capa do jornal. E dele, não. E ela fala assim. E ele age como se fosse culpa da editora-chefe, mas ele escreveu tudo aquilo. Essa semana ou na próxima, iria sair uma peça extremamente maldosa de uma pessoa que ele manipulou em direção à vulnerabilidade, não é? Pois é, enquanto a irmã dela tá tendo um acesso, o chefe dela super entende, fala, não se preocupa, Jane. O cara foi um babaca, ele foi péssimo, tá tudo bem com você? Ela fala, tá tudo bem comigo sim, tá tudo certo. Porque o chefe, né, é aquela projeção de homem perfeito, o NPC da cabeça da iludida. No outro dia tem a prova de vestido. E logo após a prova, vai ter a festa de noivado. Na festa de noivado, ela tem que fazer uma apresentação de slides pra irmã e pro chefe. Como a irmã se acha intitulada pra fazer o que ela quiser, ela entrega um papel e fala, ó, você vai falar isso no slide, você vai pegar umas fotos nossas e você não vai sair do seu script, porque você fez aquilo do jornal e cagou com a nossa vida. A irmã dela mostra o vestido e ela fala, mas você não ia casar com o vestido da mãe? Ela fala, a renda aqui de cima e a renda aqui do cinto são do vestido. Você pode ficar com o resto. E ela fica possessa. Aquela foi a gota d'água que iniciou uma grande enchente. Porque ela fala, eu não acredito que você fez isso com o vestido da mãe, você tá louca. E ela fica brava e ela fala, você tem que parar de mentir pro meu chefe. Se você não contar, eu conto. Você até hoje pra contar pra ele. Festa de noivado começa. Ela pergunta se a irmã dela quer comer um enroladinho de salsicha. Ela fala, não, eu não como carne. E ela vê que a irmã não contou a verdade. E ela decide fazer o quê? Ela decide contar a verdade ela mesma na apresentação de slides na frente de todo mundo. Então ela mostra que a irmã dela odeia bicho, mostra ela segurando um gato assim pelas pernas, que ela come carne, que ela arranja briga com todo mundo, que ela odeia criança, que ela odeia os animais. Ela é basicamente nada do que ela falou. Isso faz com que crie todo um BO, né? Porque tá todo mundo lá. E fora que ela teve a oportunidade de falar com o chefe dela, particularmente, mas ela não fez. Ela escolheu fazer isso em formato de vingança. E
daí a melhor amiga dela olha pra ela e fala: isso daí não foi você falar a verdade, isso daí foram 20 anos de traumas e emoções reprimidas que explodiram do jeito maléfico. E daí ela fala: que bosta, que tal, pena. A irmã dela fala: viu o que você fez? Você estragou tudo, o casamento acabou. Como se novamente não fosse culpa da irmã de ter mentido, mas tá. Eu tenho certeza que eles fizeram a Tessa ser essa criatura insuportável, essa vilã da Disney, pra que a gente não preste atenção no que realmente aconteceu. A Tessa fez tudo de errado. Ela é uma péssima pessoa, ela não merece estar casada com ninguém. Mas nada disso tira o fato de que tudo está acontecendo por consequências das ações da Jane. A omissão, o medo de falar a verdade, o medo de dizer não, o medo de atrapalhar, o medo de incomodar, o medo de deixar alguém feliz. Tudo isso fez isso chegar onde está. Ela é uma mulher adulta, ela tinha que ter resolvido esses BOs. Ela não tinha que ter reprimido tudo. Mesmo a Tessa sendo uma pessoa insuportável, a culpa de tudo isso ter acontecido do jeito que aconteceu é da Jane. O pai da Jane age como se nada daquilo fosse problema dele. Ela tinha que culpar o pai, ela tinha que pôr o pai em ordem, falar que ele não foi responsável, ela tinha que ter colocado limites na Jane, ela tinha que ter colocado limites no chefe. Tudo que aconteceu lá é consequência da falta de ação da Jane. Ela tem uma raiva reprimida, um senso de que o mundo tá me devendo alguma coisa, porque ela deixou isso acontecer desse jeito. Ela deixou essa necessidade crônica dela de fazer todas as pessoas em volta dela dependentes das ações dela passarem dos limites. E agora ela tá vivendo as consequências das ações dela. E se você vive uma vida frustrada porque você faz tudo por todo mundo e ninguém faz nada em troca, você está sempre exausto e cansado porque você dá e não recebe nada. Se você espera que um dia você vai ser paga de alguma maneira por tudo que você faz pelos outros o tempo todo, eu preciso te falar a verdade e dizer que isso não vai acontecer. E isso é uma coisa que eu já repito e falo em todos os vídeos, tinha que ter quase uma frase pronta pra eu cortar assim. As pessoas não entendem o peso das coisas pra você, porque uma coisa que é fácil pra mim pode ser difícil pra você. As pessoas não sabem o esforço que você teve pra fazer alguma coisa, elas não mensuram isso. E existe uma chance muito grande, se você tem essa necessidade crônica de ter pessoas dependendo de você, ter que agradar a todo mundo, nunca dizer não, de você encontrar pessoas tóxicas que vão se aproveitar da sua boa vontade. Então, o perfil, não digo uma pessoa narcisista diagnosticada, mas da nossa maneira livre de falar, o perfil narcisista casa muito bem com o perfil sem nenhuma autoestima. Gente, que duplinha de Satanás. Porque ela vai se alimentar da sua falta de limitação. Entenda que o mundo não te deve nada. Entenda que as pessoas não sabem o quanto você se esforça para fazer as coisas, a não ser que você fale, a não ser que você demonstre. Entenda a diferença entre fazer alguma coisa para os outros porque você quer ver ela feliz e você fazer algo pelos outros porque você quer alguma coisa em troca. Não tenha medo de colocar os seus limites em relação a isso. Porque se por acaso alguém na sua vida estiver se aproveitando de você sem perceber porque ela não sabe todo o contexto, você explicando diretamente, ela vai entender e ela vai repensar as coisas, sabe? Mas você viver nesse senso de injustiça eterno, porque as coisas não acontecem da maneira como tá na sua mente, porque o mundo inteiro não lê a sua mente, não sabe o quanto você é esforçada, só vai trazer desgraceira na sua vida, como trouxe pra Jane. Eu, por exemplo, eu tenho um problema que eu estou trabalhando nisso pouco a pouco, bem gradativamente, sobre a ideia de ser útil e merecimento. Então, eu associei muito isso. Então, enquanto eu for útil para as pessoas, elas não vão me abandonar, elas não vão deixar de falar comigo. Subconscientemente, eu tinha muito isso, de querer agradar demais para preencher aquilo que não existia dentro de mim. E eu acho que esse é um dos problemas de, pra mim, ser tão difícil processar o amor que vocês me dão. Porque eu tenho a impressão de que eu devia estar fazendo mais, sabe? É desproporcional o quanto eu faço por vocês e o amor que eu recebo em troca. Pra mim é muito maior e eu fico tipo, nossa, eu não tô sendo bastante, eu precisava ser mais, eu precisava ser muito mais. Mas eu estou trabalhando isso, tá bom? E eu estou trabalhando essa questão de eu tenho valor mesmo que eu não seja útil, é uma coisa que eu consegui resolver bastante na terapia. Mas temos sequelas ainda. Mas voltando ao filme. O noivado acaba, ela sai, quem tá na porta, Kevin, psicopata. E daí acontece o que é a minha teoria da conspiração sobre um comercial. Por quê? Ele chega e fala pra ela que ele foi lá pra apoiar ela, que ele viu o que ela fez e ele fala que pela primeira vez ela deixou de ser figurante da própria vida. Isso é ótimo. E ele queria estar lá pra apoiar ela nesse momento difícil, sendo que ele não sabia que ela ia fazer isso, mas ele queria estar lá pra apoiar. E foi isso só que ele falou pra ela e ela meio que se apaixonou de volta por ele. Ela perdoou toda a cagada que ele fez, toda a mentira, toda a ilusão. E ele fala, e eu trouxe isso aqui pra você. E é nessa hora que entra o meu momento
capacete de papel alumínio. Por quê? O B.O. Kevin e Jane só piora porque ela esquece a caralho da agenda no táxi. Ele fala assim pra ela, nessas palavras, que eu anotei. Ah, eu trouxe isso aqui pra você. O que ele trouxe? Ele trouxe um BlackBerry. Você, jovenzinho, que nasceu depois da BlackBerry ter falido, a BlackBerry foi uma das primeiras marcas a usar o termo smartphone. Ela fez um produto focado em empresários, porque a maioria dos teclados eram tipo, você tinha que apertar 3 vezes pra conseguir a letra. Esse não, era um botão por letra. Então ele era perfeito para mandar e-mails. Ele era perfeito para escrever textos longos. E ele tinha uma agenda embutida muito boa, é o que falava. E ele sempre criou essa ideia de, se você é uma pessoa importante, você precisa de um BlackBerry, tá bom? Esse é o contexto da marca. Ele entrega o celular para ela e ele fala assim, eu acho que você precisa ser cuidado e não só cuidar dos outros. E, eu trouxe isso aqui para você. Para que você não tenha que carregar por aí essa agenda em todo lugar, como se fosse 1987. Ele sozinho vai cuidar de todas as coisas que você precisa fazer num lugar só. Ele é perfeito para você recomeçar a sua vida. Isso não parece um grande comercial? Você que ainda carrega essa agenda como se fosse 1987, conheça o BlackBerry. Ele tem tudo o que você precisa num lugar só. Ligação, e-mail, agenda. Ele cuida de todas as coisas para que você possa cuidar dos outros. É uma propagandona. Só que isso faria sentido se aparecesse a logo do BlackBerry. Só que não aparece. Se fosse um anúncio dentro do filme, um product placement, ele apareceria pelo menos a logo, mas não aparece. Então, eu posso estar doido. Mas você não chega para uma pessoa que tá brava com você e fala, olha, eu trouxe celular, ele vai te ajudar em todas as suas necessidades do dia a dia. Agora você não precisa mais ficar usando uma agenda como se fosse 1989. Ele fala as palavras como se fosse um anúncio. Não achei nada sobre o assunto. Eu só estou apenas especulando porque isso parece um texto publicitário. E ela aceita o BlackBerry, mesmo brava com ele, e na próxima cena ela tá usando o bendito celular. Entende? Que é estranho, mas isso não tem nada a ver com nada. Você não aprende nada com essa informação. Só eu pensando a respeito. A matéria faz com que o Kevin receba a promoção dele e ele trabalhe agora numa parte séria do jornal, mas isso não traz felicidade, porque afinal ele usou a Jane como bode expiatório. Talvez ser um péssimo ser humano o tempo todo não traga esse sentimento de preenchimento, sabe? O pai junta as irmãs e sai correndo, como um pai faria, tipo, isso é problema de vocês, resolvam. E daí as duas têm uma conversa que mais ou menos resolve as coisas, mas não bastante, sabe? Porque a Tessa ainda é psicopata. Mas daí elas discutem, ela pede desculpas, fala que ela se sente muito mal, e daí a Tessa fala que ela sempre teve inveja dela, teve ciúmes porque ela conseguia tudo que ela queria, porque ela era popular e porque ela tinha que ficar atrás, trançando o cabelo dela e não comprar vestido com ela que teve que ser a mãe e por isso ela ressente muito a Tessa. O que é verdade, mas ela fala, não, eu nunca me ressenti por isso, jamais, eu sempre adorei ser uma mãe com 9 anos de idade. Tá louca, Tessa. E daí a Tessa responde, falou, não, é que você acha que minha vida é muito fácil. Ela fala, mas é muito fácil, tua vida é fácil. Ela fala, não, eu só vim pra cá porque eu perdi o emprego e o meu ex-namorado terminou comigo. A Jenny literalmente teve que assumir a responsabilidade de cuidar da irmã mais nova porque o pai era inútil. E você quer comparar com eu fui demitida? Ela fala, o George foi tão legal comigo, eu só queria que ele gostasse de mim e me respeitasse como ele respeita você. Tá sendo manipuladora, falsa. E daí ela fica, como eu? Mas como assim? Se você pode ser você, por que você quer ser eu? E daí a irmã fala, você precisa parar de tentar ser minha mãe. Quando eu era mais nova, eu precisava, agora eu não preciso mais. E elas vão soltando pontas de conversa que não chegam a lugar nenhum, mas no final elas fazem as pazes. O que as duas deveriam fazer é pegar esse pai pela orelha e falar, por que você nunca cuidou da gente? Jane não ia ser essa doida que ela é e a Tessa não ia ser essa psicopata se esse pai não tivesse tomado jeito e falar, eu preciso educar minhas próprias filhas. Elas não podem se educar sozinhas? Não, o pai só sai correndo. Essa conversa com a irmã faz ela repensar toda a vida dela, ela joga fora todos os vestidos de madrinha, porque afinal tudo tinha uma relação. Ela cuidar da irmã como mãe tinha uma relação com guardar os vestidos de madrinha. E daí no meio da noite o chefe dela liga pra quê? Ela pra ela ir lá na empresa pra encontrar um documento pra imprimir, que esse documento é o discurso dele. E daí ela fala, não tem problema, eu vim aqui pra isso. E daí ele fala assim, nossa, eu te amo porque você nunca sabe dizer não. Então ela olha pra ele e fala, sério? Daí ele fala, você sempre faz o que eu peço. E daí ela fala, você é o problema, ele não é o problema. O fato da Jane não colocar limites é o problema. E daí ela fala, eu me demito. E ele fala, mas por quê? E daí ela explica que continua em a empresa porque ela se apaixonou pelo espírito da empresa, se apaixonou por ele, mas aqui é tóxico, ela precisa buscar as coisas dela. E daí ele fala, você era apaixonado por mim? Ela falava, tô. E daí ele dá um beijo nela, ela fica tipo, eita. E daí ele fala, e aí, como é que foi? E daí ela fala, não senti nada. E daí eles dão mais um beijo, ela fala,
que eu acredito na minha visão é que ela sempre foi apaixonada com a ideia de conseguir fazer ele se apaixonar por ela, porque ela é tudo o que ele precisa ser. Não necessariamente ela é apaixonada por ele, mas pela ideia dele. Então, quando ela beijou ele, não teve sentimentos, porque o que ela queria era se preencher como pessoa e não o chefe. E daí, naquele momento, ela percebe que ela é apaixonada pelo Kevin. Ela vai atrás do Kevin e ele tá indo fazer as anotações do último casamento que ele vai comentar, que é num barco. Ela pula no barco, ela se declara pra ele na frente de todo mundo. Eles se beijam. Um ano se passa e eles se casam. E daí, a irmã dela agora é uma nova pessoa, até aceitou ser madrinha do casamento. Ela tá feliz porque esse é o dia mais perfeito da vida dela. Ela pede pra todas as noivas que ela foi dama de honra pra usarem a roupa medonha que ela foi obrigada a usar, como forma de vingança mesmo. Vingança, aquilo é vingança, não tem explicação. Por que você faria uma moça usar uma roupa de mergulho no seu casamento se não fosse vingança? Vocês não fizeram essas porra, agora vocês vão usar essa merda no meu casamento. E daí ela tá feliz e o filme acaba com ela casada. Com um homem que é péssimo, com uma irmã que não aprendeu bastante. Eu achava nesse filme, eu assisti o filme inteiro achando que ela ia abrir uma empresa de casamento. Tipo, abrir uma empresa de dama de honra profissional. Porque essa é o chamado dela. Mas não era. O chamado dela era ser madrinha mesmo. O chamado dela era ser só dama de honra voluntária mesmo. E o filme acaba. E eu só consigo pensar que depois que esse filme acabar, ela vai ter uma crise existencial gigantesca porque ela viveu a vida inteira esperando esse dia do casamento. O dia passou, agora ela não tem mais propósito, ela não tem mais emprego, ela não tem nada. Ela, tipo, a lua de mel vai ser ela sentada na cama olhando pro nada, assim, tipo, puta que pariu. O que eu faço agora? Mas é isso. Contem pra mim nos comentários o que você acha que ela fez depois de casar, já que a vida dela girava em torno do dia que ela casasse e agora ela casou. Contem pra mim nos comentários. Não se esqueçam de ver a minha descrição. Temos grupo no Telegram. Você pode ser membro se você quiser. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no meu canal. Curta esse vídeo se você quiser também. Me mostre para alguém e a gente se vê na próxima semana ou a qualquer momento.